Muitos discípulos são inférteis, não produzem discípulo para Cristo, produzem discípulo para a igreja. Para o grupo dele de dança, o grupo dele de canto. Muitos discípulos são inférteis, não produzem discípulo para Cristo, produzem discípulo para a igreja. Para o grupo dele de dança, o grupo dele de cântico, produz amigos para ele, ao invés de discípulo para Jesus Cristo. Isso é infidelidade. Mais do que isso é infertilidade espiritual. Por isso, irmão, amigos, sejam discípulos de Jesus Cristo e produzam discípulos de Jesus Cristo. Transmitam a mensagem que está na Bíblia. Não transmita a mensagem denominacional. Não transmita a mensagem do seu pastor. Não transmita a mensagem do seu bispo. Não transmita a minha mensagem. Não transmita a sua mensagem. Transmita aos outros a mensagem de Jesus Cristo. Não estamos aqui falando para você transmitir o que nós estamos a dizer. Se isso que estamos a falar não está na Bíblia, relaxa. Pega isso, deita no lixo e continua com a mensagem de Jesus Cristo. Se está na Bíblia, então, cabe a você. Mas seja um discípulo fértil. Então, para que o discípulo seja um discípulo fértil, existem alguns passos. Existem algumas certas condições que são necessárias para que o discípulo seja fértil, para que produza outro discípulo. Primeira coisa é vida. Toda coisa inanimada, em outras palavras, que não tem vida, não produz outra vida. Uma pedra não produz outra pedra. O que mais? Não produz. Por que a pedra não produz outra pedra? Porque a pedra não tem vida. Uma árvore produz outra árvore. Por quê? Porque a árvore tem um certo tipo de vida. Uma vida vegetal. Então, um discípulo de Jesus Cristo, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, é alguém que tem a vida, não a vida dele. Não! Quando a sua vida se reproduzir, você vai produzir um pecador. Porque você nasce um pecador. Então, não vai produzir um santo. A questão é produzir discípulo para Jesus Cristo. Então, para um discípulo ser fértil, produzir outros discípulos para Jesus Cristo, primeiro tem que ter vida. Ele mesmo tem que ser um verdadeiro discípulo que tem o Espírito de Cristo dentro dele. O conhecimento da Bíblia não é suficiente para produzir discípulos. O conhecimento da Bíblia não é o requisito único que Deus deu para a produção de discípulos. Para você produzir discípulos para Jesus Cristo, precisa mais do que o conhecimento da Bíblia, entendimento da Bíblia. Tem muitos amigos, irmãos, que se enganam com isso, porque sabe onde está Gênesis, sabe onde está Mateus, consegue explicar algumas coisas, acha que está em condições de produzir discípulos. Você vai produzir pessoas igualzinho a você, semelhante, produz semelhante. Isso não te dá fertilidade. Tem que ter a vida de Cristo dentro de você. Tem que ter aquele Espírito que ressuscitou dos mortos, aquele Espírito que subiu nas nuvens e voltou no Pentecoste e encheu os discípulos. Aquela coisa tem que estar dentro de você. É isso que produz vida. É isso que dá a você aquela vontade de testemunhar e falar a verdade. Discípulo fértil deve ter o Espírito Santo. Não deve ter... Vejam, Jesus ficou com os discípulos 3 anos e meio. Trabalhou com eles, comeu com eles, até mandou eles, vão pregar. Não disse vão fazer discípulos, disse vão pregar, informa as pessoas, dá um convite para as pessoas. Foram pregar, fizeram milagre, ressuscitaram mortos os discípulos, fizeram milagre. Se fazer milagre não é prova que você é de Deus, deixa-me isso falar, mas não é prova que você é de Deus e também não é um requisito para vocês, o quê? Produzir discípulo ou ser um discípulo fértil. Um discípulo fértil não diz de fazer milagre, não. Se de fazer discípulo, lá onde vocês vão, milagres vão acontecer lá. Não porque o meu pastor fez isso, então ele está produzindo discípulo. Não está produzindo discípulo. Não se produz discípulo com milagre, produz discípulo com a palavra de Deus, a vida de Deus. Jesus pregou 3 anos e meio para aquele grupo. Pedro, João, todos aqueles, pregou 3 anos e meio. Mas nunca lhes deu a comissão, a grande comissão. No fim de tudo, quando ele ressuscitou, disse, esperem, não pode pregar agora, não pode fazer discípulo agora. Vão lá, mas eu vos digo, esperem pela vinda do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, você não vai fazer discípulo para Cristo. Você vai fazer discípulo para a sua igreja, você vai fazer discípulo para você mesmo, vai fazer discípulo para o seu grupo, você vai fazer discípulo para a sua denominação. Por isso que primeiro requisito para ser um discípulo fértil, produtivo, é ter o Espírito Santo. Depois que você tem a vida, o outro passo é que você tem que alimentar
alimentar para fazer crescer aquela vida que está lá dentro. Toda pessoa malnutrida pode produzir uma vida, mas produz uma vida deformada. Crianças magrinhas, crianças com problemas de anemia, nascem e mães que não se alimentam bem. Então você, se é um discípulo que tem o Espírito Santo só e pensa que tudo não é suficiente, tem que alimentar, examinar as escrituras, cada dia tem que ler, alimentar a alma, orar. Então essas coisas vão nutrir você, vão alimentar aquela vida que Deus colocou dentro de si. Então, quando você tem essas duas coisas, o Espírito Santo está aí e você alimenta aquele Espírito com a leitura e o estudo da palavra. Então, você vai conhecer mais a Deus, vai amar mais a Ele, e isso não vai ser, parece um fogo dentro de si, você não vai conseguir conter. De forma automática, você terá que falar, compartilhar isso com outra pessoa. O resultado é, você vai produzir um outro discípulo. Então, a coisa importante é ter a vida de Cristo e alimentar aquela vida. A pessoa que não alimenta, e ele quando está com fome, come. Mas o Espírito Santo também fica com fome, é um ser. Precisa da palavra. Precisa daquelas orações, comunhão com Deus, conversar com Deus. Então, o discípulo precisa de comunhão constante com o Mestre, comunhão constante com Jesus Cristo. Alimentar, ler a palavra e seguir a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, as Escrituras, e isso vai resultar em um outro discípulo. Se você tem o Espírito de Cristo e alimenta com leitura da palavra, com orações, com comunhão, você não precisa se preocupar, vai ter que produzir. Deus abençoe. Nós continuaremos com essa jornada de como ser o discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Deus chama você para ser um discípulo dele primeiro, e depois que você se torna um discípulo, ele quer que você seja fértil, produza outro discípulo. Semelhante produz semelhante. É isso que Deus quer. E nós, brevemente, vamos trazer uma outra faixa deste vídeo para você saber como que ouve a voz do Mestre. Há muita gente ouvindo coisas que não são de Deus, pensando que são de Deus. Como é que você ouve a voz? O discípulo deve seguir a ordem do Mestre. Então, como é que você ouve a voz de Deus? Sua mente fala, seu pastor fala, seu irmão fala, sua esposa, marido, amigos fala. Mas como é que você diferencia todas essas vozes para saber que essa é a voz de Deus que está a falar comigo? Nós falaremos disso num outro tempo. Deus abençoe. Fique bem. Até lá.